entender o gráfico de uma função logarítmica, o objetivo dessa aula. Então, vamos lá. Gráfico de uma função logarítmica. A gente vai esboçar dois gráficos para a gente conseguir entender o que se passa no gráfico da função logarítmica. A gente entender como que é a construção dele, né? A gente vai ali esboçar, mas a gente vai praticamente construir, né? A diferença de construir e esboçar é que o esboço do gráfico só mostra uma parte dele, né? Quando você constrói, é algo que você tenta mostrar o máximo possível da realidade. E aqui eu tentei fazer isso, não ficou tão bom porque é uma lousa de vidro, né? Não tem os espaçamentos direitinho, mas dá pra entender bem. Então, ó, o primeiro gráfico que a gente vai montar é esse aqui, ó. F de x igual a log de x na base 2, tá? Bom, a gente sempre vai montar uma tabelinha. Para a gente montar esta função, log de x na base 2, sempre vamos montar a tabela, né, para fazer gráfico. Aí a gente tem que lembrar, lá quando a gente vai montar gráficos de função do primeiro grau, do segundo, função exponencial, as funções trigonométricas não, porque vai usar ângulo, mas a função do primeiro grau, do segundo grau, a exponencial, a gente usa aqueles valores que a gente está acostumado a usar, que é o menos 2, o menos 1, 0, 1, 2 e 3, né? A gente geralmente usa esses valores. Na função logarítmica, não dá pra gente usar aqueles valores. Por quê? Porque se a gente usar aqueles valores, quando você for construir o gráfico, você não vai ver a cara do gráfico como ele realmente é. Você não vai ver isso aqui, tá? Você vai conseguir montar o gráfico, só que ele vai ficar diferente, tá? Se você começasse, por exemplo, do 1, ó, você ia começar daqui. Aí a curva ia ficar assim. Você ia conseguir ver, mas você não ia ver o gráfico inteiro como você consegue ver aqui, né? Desde ele vindo de baixo até crescendo para lá, tá? Então, na função logarítmica, os valores que a gente vai usar vai ser esses daqui, ó. Aí, a gente tem que se atentar a uma coisa. A base desse logaritmo aqui, ó, é 2, tá vendo? Pela base ser 2, eu vou ter que usar frações onde o denominador é múltiplo de 2, tá? Ó, 8, 4 e 2 são todos múltiplos de 2, né? Divisíveis por 2, tá certo? Eu tenho que fazer isso para conseguir enxergar o gráfico completo. Então, quando a base do logaritmo for 2, eu vou sempre usar esses valores aqui, ó. 1 sobre 8, 1 quarto, meio, o 0 eu coloquei aqui, já vou explicar o porquê. Aí o 1, o 2, o 4 e o 8. Aqui, ó, a mesma coisa. 2, 4 e 8. O 1 eu coloquei, né, porque o logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Então, eu botei o 1. Mas, botem sempre os valores múltiplos da base. Nesse caso, a base é 2, então os valores múltiplos de 2. Então, vamos lá. Na tabela eu montei uma coluna para x, uma coluna para substituição da função, né? E uma coluna por par ordenado. Aqui seria a coluna do y, né? Que a gente está acostumado, mas eu já fiz o par ordenado aqui para ocupar menos espaço. Então, vamos lá. O x no ponto 1 sobre 8. Então, o que eu faço? Eu vou substituir 1 sobre 8 no x aqui do logaritmo. Então, vai ficar o quê? O logaritmo de 1 sobre 8 na base 2, né? Aí, se você lembrar, puxa sempre na definição do logaritmo. Você pensa, que número que você vai ter que elevar o 2, né, ó, que é a base do logaritmo, para dar 1 sobre 8. Esse número é o 3, né? Como é o primeiro exercício, o primeiro exemplo, eu vou fazer ele até aqui embaixo, ó, para não terem dúvida, tá? Ó, é o log de 1 sobre 8 na base 2 e ele deu lá, ó, menos 3. Então, eu tenho que elevar o 2 a menos 3 para me conseguir obter 1 sobre 8. Então, ó, 2 elevado a menos 3 é o quê? É 1 sobre 2 elevado a 3. Não é isso? E quanto é que é 2 elevado a 3? 1 sobre 8. Então, eu consegui obter o meu logaritmando. Portanto,
o valor que eu tenho que levar o 2 aqui para obter o logaritmando é o menos 3, tá? Então, log de 1 sobre 8 na base 2 vale menos 3. E aí eu fiz o par ordenado aqui, né? Ó, o x é 1 sobre 8, tá vendo? E o y vale menos 3, que eu acabei de descobrir. Tá certo? E vai fazer essa ideia em todos. Aqui 1/4 vai substituir o x aqui do logaritmo, né, por 1/4. Então vai ficar log de 1/4 na base 2. E aí eu penso, que número que eu tenho que elevar o 2 para dar 1/4? Esse número é o menos 2. Tá com dúvida? Faz a mesma coisa que a gente fez aqui. Depois aqui, ó, o x vale meio. Então eu vou calcular o f de meio, substituir o x aqui desse logaritmo por meio. Log de meio na base 2. Que número que eu tenho que levar o 2 para dar meio? Esse número é o menos 1. Aí eu botei o zero aqui proposital, porque o zero eu não posso colocar, porque a função logarítmica não está definida no zero, né? O logaritmando, tanto o logaritmando quanto a base tem que ser maior que zero. Aí aqui o log de 1. Log de 1 na base 2, o logaritmo de qualquer número, de 1 em qualquer base, sempre é zero, tá? Então, isso aqui vale zero. Depois o 2 aqui, ó, o f de 2, é só substituir o x aqui por 2, né? Então vai ficar log de 2 na base 2. Quando a base é igual ao logaritmando, isso vale 1 sempre. Depois o f de 4, log de 4 na base 2, que vale 2. E o f de 8, log de 8 na base 2, que vale 3. Ou seja, que número que eu tenho que levar o 2 para dar 4, esse número é o 2. Que número que eu tenho que levar o 2 para dar 8, esse número é o 3, tá? Aí os valores que eu achei aqui, né, ó, o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, eu botei aqui no y, né, ó, do par ordenado. O x são os valores que eu escolhi, né? E o y são os valores que eu achei, né, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, são todos os valores que eu achei ali, tá? Com esses par ordenados a gente vai ligar no gráfico. Então, ó, o gráfico tá aqui. Aí, ó, eu escrevi 0, né, aqui bem no ponto da ligação, no cruzamento dos dois eixos. Aí botei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o número 8, tá? Aí, ó, o meu primeiro valor aqui de x é 1 sobre 8. Então, 1 sobre 8 vai estar o mais próximo possível do zero. Tá vendo, ó? Dando para enxergar bem, né, ó? O 1 sobre 8 está bem próximo aqui do zero. E o 1 sobre 8 vai estar ligado com o menos 3. Então tá aqui, ó, 1 sobre 8 ligado com menos 3. Botei a bolinha. Depois o próximo é 1/4, ó. 1/4. 1/4 tá logo um pouquinho antes do 1 sobre 8. Tá vendo, ó? 1/4. E ele vai estar ligado com o menos 2. Então, 1/4 ligado com o menos 2. Botei a bolinha aqui. Depois, o meio, ó, meio e menos 1. Esse 1 sobre 2, né, que é meio, ele tem que estar exatamente no meio, né, entre o 0 e o 1. Aqui não ficou tão no meio, né, por causa do problema da lousa que eu te falei. Mas tem que estar bem no meio, mas deu certo aqui também. Então, ó, o meio vai estar ligado com o menos 1, botei a bolinha aqui. O 0 não tem, né, a função não é definida no 0, tá vendo? Ela nem passa pelo 0. Aí o próximo ponto é o 1 e 0. 1 do x, 0 do y. Então a bolinha vai ficar em cima do 1 no eixo do x, tá? O próximo é o 2 e o 1. 2 do x, 1 do y. Botei a bolinha aqui. O próximo é o 4 e o 2. 4 do x com o 2 do y. Botei a bolinha ali. E o próximo é o 8 e o 3. 8 do x, né, e 3 do y. Fui lá, botei a bolinha e liguei. Tá, ó, comecei aqui de baixo e vim ligando os pontos, ó, neste sentido. Comecei de baixo, vim ligando, e essa função ela é infinita, tá? E essa função ela vai crescendo, ó, ela cresce, só que ela cresce devagar. Ela não cresce tão rápido como é a função exponencial. A gente vai fazer a comparação da função logarítmica com a função exponencial, e aí vocês vão poder observar que na função logarítmica ela cresce, mas não tão rápido quanto a função exponencial. Já a gente, no próximo vídeo, a gente vai ver se esse gráfico é crescente, se é decrescente, o que faz para saber se ele é crescente ou decrescente, tá? Ó. Então vamos montar aqui
um outro gráfico. F de x igual ao log de x na base meio. Então a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Montei a tabelinha. Como a base é 1 sobre 2, lembrando de novo, ó, eu sempre vou calcular os múltiplos do denominador. Os valores que eu tenho que escolher aqui no x, tá vendo, ó? No x, nesta coluna, tem que ser os valores múltiplos do denominador, que nesse caso aqui é 2. Então, vou utilizar os mesmos valores que eu utilizei aqui, tá? 1 sobre 8, 1 quarto, meio, 1, 2, 4 e 8, tá? Então, no log de x na base meio, quando x vale 1 sobre 8, eu vou substituir o x aqui por 1 sobre 8. Então vai ficar log de 1 sobre 8 na base meio. Aí eu penso, que número que eu tenho que elevar o meio, né, ó, que é a base, para dar 1 sobre 8? Esse número é o 3, né, ó, esse número é o 3. Se você tem dificuldade, é bem simples, ó, vamos fazer aqui, ó. A gente tem log de 1 sobre 8 na base meio igual a x. Então, o x é ser expoente do meio, e isso tem que ser igual a 1 sobre 8. E aí você pensa, né? Pense que número que você vai ter que elevar o x aqui, ó, para dar 1 sobre 8. Você tem que colocar um número no x que dê 1 sobre 8. Esse número é o 3, né? Porque se você fazer meio vezes meio, dá 1 sobre 8. Então, log de 1 sobre 8 na base meio é 3. Tá? Próximo ali, ó. Log de 1 sobre 8 na base meio. Então, você pensa, que número que você vai ter que levar o meio para dar 2, né, ó. Fiz aqui de novo. Log de 1 quarto na base meio igual a x. Então, o x vai ser expoente do meio e isso aqui tem que ser igual a 1 quarto. Então, tá aqui, ó. Meio elevado a x igual a 1 quarto. E aí você pensa, que número que você tem que elevar no x, né, para isso daqui dar 1 quarto. Esse número é o 2. Por quê? Meio vezes meio dá 1 quarto. Lembrando que, como é uma multiplicação de fração, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, ali deu 2. Então, ali, o próximo, f de meio. O log de meio na base meio. Bom, quando o logaritmando é igual a base, sempre vale 1, tá? E aqui, o f de 1, log de 1 na base meio, todo logaritmo de 1 em qualquer base sempre dá 0. Depois o f de 2, log de 2 na base meio, eu penso, que número que eu tenho que levar o meio para dar 2? Esse número é o menos 1. Vou até fazer ele aqui também, ó. Log de 2 na base meio igual a x. Então, o x é esse expoente do meio e o resultado disso tem que ser igual a 2, igual ao logaritmando. Então, tá aqui, ó. Meio elevado a x tem que ser igual a 2. Aí eu penso, que número que eu tenho que elevar o x para que meio seja igual a 2? Esse número é o menos 1, né? Porque aqui no menos 1, ó, vai ficar 1 sobre meio elevado a 1 positivo, né? Quando o expoente está negativo, ele fica positivo. Aí vai ficar 1 sobre meio, né? Porque meio elevado a 1 é o próprio meio. E isso aqui é uma divisão de fração. Então, é a primeira vezes o inverso da segunda. A primeira aqui, ó, eu botei um 1 aqui embaixo para facilitar e inverti a de baixo. 2 estava embaixo, botei ele para cima e aí deu 1 vezes 2, 2, né? 1 vezes 1, 1. 2 dividido por 1 dá 2, tá? Então, é menos 1, né? Ó, log de 2 na base meio vale menos 1. Depois, o log de 2 na base meio. Log de 2 não, né? Log de 4. Até coloquei errado aqui, ó. Log de 2 era em cima. É 4 e 4. Tá? Então, log de 4 na base meio, eu penso, que número que eu vou ter que levar o meio para que dê 4? Esse número é o 2, né? Ó, ele vai indo agora ao inverso. Tá vendo? Ó, lá em cima estava indo positivo. Começou 0, 1, 2, 3. Agora vem 0, menos 1, menos 2. O próximo é o menos 3. No log de 8 na base meio, eu penso, que número que eu vou ter que elevar o meio para dar 8? Esse número é o menos 3, tá? Com os valores que eu escolhi aqui. Aí eu montei o par ordenado, né? Com os valores que eu tinha escolhido. 1 sobre 8, 1 quarto, meio, 1, 2, 4 e 8.
e os valores que deu do resultado do logaritmo, tá? Com isso agora, eu posso finalmente montar o nosso gráfico, né? Ó, então é aquele mesmo esquema. 1 sobre 8 mais próximo do zero, né? E 1 sobre 8 ali, ó, deu 3. Então é 1 sobre 8 vai estar ligado com 3 lá em cima, né? Depois, o 1 quarto vai estar ligado com 2. O meio vai estar ligado com 1, né? Ó, 1 quarto está ligado com 2. O meio vai estar ligado com 1. 1 do x com 0 do y, né? O 1 vai ficar exatamente em cima do ponto no eixo do x. Depois o 2 com menos 1, né? Ó, o 2 está ligado com menos 1. O 4 vai estar ligado com o menos 2. E o 8 vai estar ligado com o menos 3. E aí essa função vai ficar assim, descendo. Tá certo? Lembrando de gráfico, quando a gente vai montar o gráfico, a gente faz pontilhadas aqui, né? Ó, pontilhadas. Não inventa de passar traço aqui, se traço que não tá errado. É sempre um pontilhado ou um tracejadinho, fazer uns tracinhos. Tá bom? É isso aí.